Salve galera, professor Tomil na área. Vamos iniciar o nosso estudo, na verdade a nossa revisão de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função do primeiro grau, para ficar mais simples. É muito comum a gente também encontrar em livros de matemática superior, principalmente aqueles voltados para o ensino da engenharia, simplesmente função linear, ok? Trataremos como função no primeiro grau. Muito bem, a nossa principal característica dessa função vai ser abordada inicialmente nesses dois casos que aí estão. Vamos para o caso 1. Certo encanador cobra pelo seu serviço da seguinte forma: um valor fixo de R$ 50, que é um valor inicial, que pode ser um valor de orçamento, pode ser um valor só pela visita, pelo deslocamento do profissional, né? E mais uma taxa de R$ 10 por hora trabalhada, certo? Assim, fazendo uma simulação de alguns trabalhos para termos uma noção melhor dos valores, nós temos essa tabelinha aqui, vejam só. Né? Aqui temos o valor que vai ser cobrado e aqui temos o tempo de serviço associado. Vejam bem, se ele não tiver nenhum tempo de serviço, vou fazer só a visita, como é um valor fixo, o valor inicial, R$ 50. E à medida que o número de horas de serviço for acrescentada, 1, 2, 3 horas, a gente vai acrescentar o valor de R$ 10. Você pode ver aqui na tabelinha. Ó. 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Muito bem, o valor a ser cobrado vai ser determinado pelo valor de V, que pode ser representado pela variável dependente da nossa função, que vai ser correspondente ao Y, porque o valor cobrado sempre depende de um produto ou de um serviço. Então o tempo de serviço vai ser X, que vai ser dado em horas. Então esses valores que aqui estão representados novamente aqui. Ó. Como é que cada valor é determinado? É determinado pela parte variável, que é o R$ 10 por hora trabalhada, mais a parte fixa que não vai mudar em nenhum caso. Então, por exemplo, os R$ 60 é a parte fixa 50, mais R$ 10 vezes uma hora de trabalho. E assim vocês podem ver ó, que a cada uma hora de trabalho, a gente vai acrescentando 10 em 10 reais. Se a gente olhar essa tabela, da mesma maneira que a gente já construiu ela em outros exemplos antes, no nosso estudo introdutório às funções, a gente vai perceber ó, que esse valor cobrado aqui, né, que está variando, vai ganhar uma variável. Então, V. Esta parte fixa fica fixa. A parte variável ela é composta de uma parte fixa, que é R$ 10 por hora trabalhada, mais o número de horas trabalhadas. Então, na fórmula, o 10 fica fixo, constante, e o que varia é esse aqui, por isso uma variável. Então, só de olhar esses valores que a gente tem aqui, que é a montagem do valor cobrado daqui da tabela, como a gente conseguiu esse valor cobrado, nós temos essa funçãozinha que aqui está. Vejam só, o valor cobrado sempre vai ser a multiplicação do R$ 10, que é a hora trabalhada, o valor da hora trabalhada pela quantidade de hora trabalhada, mais a parte fixa. E aí nós temos essa funçãozinha aqui, que é uma funçãozinha do primeiro grau. Certo? Mas de início, a característica que nos chama a atenção é esse valor constante aqui da hora trabalhada. Porque uma função do primeiro grau, ela tem uma taxa de variação constante, que nesse caso aqui é R$ 10 por hora. Se a gente aumentar a hora de serviço ou o tempo de serviço de 1 em 1, o valor cobrado, que é variável dependente, vai aumentar de 10 em 10. Então essa é uma característica marcante da função do primeiro grau. Se eu aumentar o valor de x de 1 em 1, eu teria um valor de y, que nesse caso é v, aumentando sempre o mesmo valor, que neste caso é 10 em 10, que a gente chama de taxa de variação, que é R$ 10 por hora trabalhada. R$ 10 por hora trabalhada, certo? E esse valor a gente diz que é constante porque ele é sempre o mesmo, ok? Então essa é a nossa característica principal da função conhecida como função do primeiro grau. Ela tem uma taxa de variação constante, que nesse caso é de R$ 10 por hora. E ela sempre avalia a variação da grandeza y em relação à grandeza x. Nesse caso aqui, a grandeza y é representada pelo valor a ser cobrado. Certo? Vamos para um outro caso. Tá? Vamos para esse caso 2. Vejam só.
Um recipiente com água a temperatura de 15 graus Celsius é levado a uma câmara frigorífica controlada, então ela tem um controle de temperatura. E observe-se que a cada 1 minuto, nesta câmara, a temperatura diminui 2 graus Celsius. Né? Então vamos avaliar aqui, ó, considerando a situação do problema, a cada minuto que passa, a temperatura vai caindo 2 graus Celsius, vejam, 15, 13, 12, 11, e a temperatura inicial era 15. Novamente, a gente pode fazer o mesmo procedimento da tabelinha. Aqui nós vamos colocar os valores correspondentes a Y, certo? Que nesse caso aqui é a temperatura, que a temperatura depende do tempo. Vejam só, 15 aqui ó, é a temperatura inicial, tal qual era o valor fixo lá em cima, a ser cobrado pelo encanador, certo? E olha só, à medida que o tempo passa, né, que é a variável independente, que nesse caso aqui a gente definiu como T minúsculo, né, mas que representa o X, sempre multiplicado por 2 negativo, porque por 2 negativo aqui é a taxa de variação. Olha só, a cada minuto diminui 2 graus Celsius. Então, a taxa de variação é 2 graus Celsius por minuto. Negativo porque ela diminui. Novamente, nós temos uma função em que a taxa de variação é constante, e nesse caso, esse valor. Então, temos novamente aqui um caso de função do primeiro grau. Observando essa montagem, ó, aqui nós temos a temperatura, então, temperatura. Aqui nós temos um valor fixo, que é a temperatura inicial, ela não vai mudar, 15. E temos menos 2, que é a taxa de variação. Então notem que a taxa de variação ela aparece na função do primeiro grau. Ela aparece sempre como coeficiente do termo que representa o x, a variável independente, que nesse caso é o t, certo? A temperatura varia em função do tempo. O valor a ser cobrado varia em função de x, que nesse caso é o tempo de serviço, certo? A diferença é que aqui o termo com o x está na frente e aqui o termo com o t, que representa o x, está atrás. E como esse é nesse negativo, a temperatura diminui. E aqui, como ele é positivo, o valor a ser cobrado aumenta. Mas os dois casos a gente tem uma taxa de variação constante. Ela é sempre a mesma em qualquer situação. Por isso temos dois exemplos de função do primeiro grau. Essa é a nossa característica mais importante. E nesse caso nós temos uma função crescente, porque à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y também aumentam. E aqui nós temos uma função decrescente, porque à medida que a gente aumenta os valores de x, os valores de y diminuem. Ok? Muito bem. Mas também nós podemos reconhecer a função do primeiro grau não só pela sua característica de ter taxa de variação constante. Nós podemos também reconhecer pelo formato. A função do primeiro grau sempre vai ter esse formato aí, ó, mx mais n, certo? Sempre vai ter o mesmo formato. O valor de m pode ser qualquer número real e o valor de n também. Só que o m não vai ser zero, porque senão ele vai cancelar a nossa variável independente. Embora a gente vai ver mais adiante que quando esse m zero aqui, nós temos uma função constante, que pode ser considerado um caso particular de função do primeiro grau. Mas por enquanto deixamos assim. Então, além da característica de taxa de variação constante, a gente reconhece uma função do primeiro grau analisando o formato da sua lei de associação, da sua fórmula, que sempre vai ser desse tipo. E ela é dita de função do primeiro grau porque o expoente da variável independente aqui, ó, do x, é 1. A gente vai ver mais adiante que tem outras funções, como a função do segundo grau, em que o termo que tem o x tem o expoente 2, o x ao quadrado. Tá? Então, essa é a forma da lei de associação, da fórmula matemática da função do primeiro grau. Vamos a alguns modelinhos para a gente identificar, né, os termos. Né? O m vai ser definido como coeficiente angular, e a gente vai ver graficamente no que ele representa. E o n vai ser definido como coeficiente linear, e também veremos mais adiante como ele pode ser interpretado graficamente. Por enquanto, vamos identificar com mn, ok? Então, olha só, essa funçãozinha do primeiro grau, o m é 2,
e o n menos 5. Porque o n sempre será o coeficiente do termo x e o n sempre será o termo independente, aquele que aparece sozinho. Independente da posição em que eles apareçam. Então, nesse caso aqui, ó, o 14 é o termo independente, é o n. E o n é menos 1/3, porque ele está acompanhando a variável x. Aqui nós temos uma funçãozinha do primeiro grau bem simplesinha. O m que a gente não está vendo ali na frente, na verdade, é 1, porque eu estou vendo 1x, aqui eu estou vendo 2x. Então aqui é 1x, então o m é 1. E o n, que é o termo independente, que é o coeficiente linear, 0. Aqui nós temos o m valendo 1, e notem o n na frente, menos 1. A forma padrão é essa, né, pessoal? Mas eventualmente a gente acaba tendo ela numa outra posição. Tá? Aqui o m menos 7 e o n 0. Aqui nós temos uma funçãozinha com um aspecto um pouco mais abstrato, vamos dizer assim, né? Vejam só, o m é raiz de 5 menos 4. Isso pode ser transformado num número decimal. Vejam porque tudo está na frente do x e todo esse termo que não tem x é o nzinho. Ok? Aqui nós temos uma função do primeiro grau que está sendo dividida por um termo. A gente pode escrevê-la assim, ó. É p de x, né? P de x é igual. Como 3 divide todo mundo, a gente pode separar. A gente pode escrever 8/3 de x e colocar o 3 por 12 também. Só que 12 dividido por 3, teremos 4. Então essa função é exatamente aquela. Tá? Ó, 8x sobre 3 e o 12 dividido por 3, também 4. Ok? Você pode ver que lá o m é 8/3 e o n simplificado, 4. Essa expressão aqui, ó, ela está escrita num outro formato, porque o nosso formato padrão é aquele que vocês estão vendo lá em cima, sempre com y isolado, para dar a característica de função. Nesse caso, nós temos y isolado. Isso aqui é uma maneira de representar a função do primeiro grau no seu formato de reta. Então a gente pode organizar ela para ver os termos mn. Tem como analisar esse formato aqui? Tem. Mas no estudo de funções, esse formato aqui que é o preponderante. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui do lado, tá? Vamos passar o 2y para o lado de lá. Então a gente vai ter assim, ó, x menos 3/4, e o 2y vai para o lado de lá e ele fica positivo, certo? E aí eu vou passar o 2 dividindo. O 2 vai dividir o x, então vai ficar assim. E o 2 vai dividir o 3/4, que é a mesma coisa que passar ele aqui para baixo multiplicando. Então vai ficar menos 3/8. É claro que a gente acaba colocando sempre o y do lado esquerdo na frente, né? Mas se vocês olharem aqui, ó, já temos, ó, o m meio e o n menos 3/8. Certo? A gente colocaria o y do lado de lá para atender mais esse formato, né? Mas já está aí, ó. Certo? Muito bem. Já definimos a questão da fórmula da função do primeiro grau, né? Já definimos a sua característica de taxa de variação constante e vamos definir agora um pouco ela mais na forma geométrica. A função do primeiro grau, quando representada geometricamente, é uma reta crescente ou decrescente. Claro que essa inclinação pode variar e ela vai variar dependendo do valor de m. Quanto maior, mais positivo o valor de m, mais crescente essa função vai ser. Quanto mais negativo o valor de m, mais decrescente essa função vai ser. Ok? Então a gente pode ver, ó, que o n, que é o coeficiente linear, quando do ponto de vista gráfico, ele pode ser chamado de intercepto y. Por quê? Porque ele sempre vai coincidir com o valor onde o gráfico intercepta o eixo y. Vejam só, sempre. Então toda vez que eu tiver a minha função, eu olho o termo independente e eu sei exatamente onde o gráfico vai ser cortado no eixo y. E o m, que é o coeficiente angular, que a gente já viu também que é a taxa de variação, se ele for positivo, a função vai ser crescente. Se ele for negativo, a função vai ser decrescente. Vejam só o valor de m. Porque o m é a taxa de variação. Se ela é positiva, significa que os valores de y vão estar aumentando junto com o x. E se o m, que é a taxa de variação, é negativa, os valores de y vão estar diminuindo com o aumento de x. Certo? Então, na verdade, os dois termos têm mais de uma identificação,
Porque depende do aspecto que você analisa. Visualmente no gráfico, o n é melhor chamar de intercepto y, certo? Mas tem situações que o nome coeficiente linear cai bem também. E o mesmo ocorre para esses dois aqui. O n é chamado de intercepto y, porque é justamente o local onde o gráfico intercepta, corta o eixo y. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, ele vai ser chamado então de intercepto x, que é o local onde o gráfico intercepta o eixo x. Só que esse cara não aparece de forma explícita na função. A gente precisa fazer uma pequena operaçãozinha para encontrar ele. E ele também tem um outro nome, como não seria o caso aqui, né? Ele também é conhecido como raiz ou zero da função. Ok? Então, intercepto x, local onde o gráfico corta o x, mas também ele é conhecido como raiz ou zero da função. Já posso adiantar para vocês, né? Por que ele tem esse nome de zero da função? É o nome dele. Porque nesse ponto aqui, pessoal, que é um ponto em cima do eixo x, qual o valor de y correspondente? O valor de y é zero. Então, esse x aqui é o valor de x que tem o y zero. E o y é a função. Por isso que ele é chamado de zero da função. Em termos de estudo de equações, a gente também diz que quando você coloca um x numa expressão e torna o y zero, ou torna a expressão igual a zero, a gente chama de raiz. Certo? Então, intercepto y, intercepto x. Coeficiente linear, raiz ou zero da função. Ok? E aqui o m, temos o coeficiente angular, que ele determina o ângulo de inclinação da reta. Se ele é positivo, crescente. Se ele é negativo, decrescente. E a gente também vai detalhar mais esses itens no decorrer da nossa revisão. Tá? E aqui embaixo no nosso material, a gente tem um pouco mais desses detalhes que eu acabei de dividir com vocês. Nesses dois casos, tá? Nós temos para a função do primeiro grau, domínio real, e toda vez que numa função do primeiro grau o domínio é real, a imagem também vai ser. Ok? Muito bem, para a primeira parte introdutória de função, é isso. Segue os maiores detalhes nos vídeos seguintes. Até mais!